E a Organização Mundial da Saúde lamentou a decisão do presidente dos Estados Unidos de retirar o país da autoridade sanitária. Luca Bassani é quem vai repercutir essa situação. Ô, Luca, e a OMS espera que Trump reveja a sua decisão, que Trump converse com os representantes da OMS? O que deve rolar, hein? E como é que repercutiu também? Bem-vindo. Repercutiu muito mal, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Uma das medidas que foi estipulada através de decreto, uma das ordens executivas assinadas ontem pelo presidente Donald Trump, foi a retirada dos Estados Unidos da OMS, Organização Mundial da Saúde, que talvez seja o órgão internacional mais importante para a conscientização de vários aspectos da proliferação de doenças, para evitar com que doenças se transformem em pandemias, em endemias em alguns casos. E aí a gente vê que ela, através dos seus porta-vozes, pediram para que Trump reconsiderem a saída da organização. Isso porque os Estados Unidos representam o país que mais contribui financeiramente a cada ano para o funcionamento da Organização Mundial da Saúde. São cerca aí de 450, 500 milhões de dólares anuais, o que, segundo Trump, estaria sendo um valor abusivo de contribuição se considerarem a população americana de 330 milhões de pessoas em comparação com outras nações mais populosas, como é o caso da Índia, como é o caso da China, e que não pagam a mesma quantia. A OMS argumenta que tudo é feito de acordo com o PIB de cada um dos países, portanto, este cálculo estaria defasado, mas não tanto quanto Trump argumenta, e que a saída dos Estados Unidos vai dificultar o investimento na conscientização das vacinações e de outros aspectos tão importantes para evitar a proliferação de doenças, principalmente em regiões mais desalentadas do mundo, regiões que precisam mais dessa ajuda do que o mundo desenvolvido. Obviamente que nós vamos ficar de olho em como isso poderá impactar a organização, que já imagina ter que fazer cortes bastante grandes em relação ao número de pessoas que trabalham dentro da organização e também nas pesquisas conduzidas por diversos membros da OMS. Valeu, Luca. Ótimo trabalho para você. 4h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vocês estão de volta. Nas outras plataformas seguimos. Gustavo Segrel, quero falar contigo sobre essa decisão de Donald Trump, A OMS, logicamente, está preocupada porque os Estados Unidos hoje fazem a maior contribuição dentre os países que integram a Organização Mundial da Saúde. E essa não é a primeira vez que Donald Trump deixa a OMS. Você acha que com articulação ele reverteria a decisão dele? Tá sem áudio. Abre teu áudio. Sim. Aí, foi. Estou aqui. Foi. Carteira mata valores, Evandro. O dinheiro é o ruim vilão de todas as questões que hoje intercedem nesse tipo de organizações. Eu acho que o Trump cansou de colocar dinheiro, até porque teve várias dores de cabeça com a OMS na época da pandemia. Então, veio agora com toda a vontade para corrigir algumas coisas que nos últimos 4 anos, segundo a visão dele, estavam erradas. E ele tem o poder para fazer isso. A OMS talvez teria que ter se preocupado um pouquinho antes para tentar agora a negociação. Não quer dizer que a porta está fechada, mas me parece bem difícil que o Trump mude essa opção dele de sair da OMS. É isso mesmo, Piperno. O Donald Trump diz que a OMS não fez um bom papel durante a pandemia e que ela também não estaria disponível para mexer com a sua governança e ajustar algumas questões que hoje prejudicam o trabalho que ela conduz. Como é que você avalia essa decisão? Uma decisão que tem muito de retaliação por tudo que aconteceu no momento da pandemia. Veja, certamente a questão da pandemia e, principalmente, a forma como os Estados Unidos conduziram o combate, o enfrentamento da Covid lá naquele momento, contribuíram bastante para a derrota de Trump. Não podemos esquecer que, em números absolutos, os Estados Unidos foram o país que registrou o maior número de mortes na pandemia, mais de 1 milhão de pessoas. Ele foi bastante criticado, não só pela OMS, mas por muitos organismos multilaterais. Então, óbvio que agora a retaliação veio, como, aliás, já está vindo em relação a muitas outras organizações multilaterais. Gani, o Donald Trump vai lá e sai do Acordo de Paris, do Acordo do Clima, e agora deixa a Organização Mundial da Saúde. Que recado que ele quer dar e aonde ele vai colocar os Estados Unidos deixando esses acordos e instituições? Então, eu estou pensando sobre isso no dia de hoje, Ele revoga alguns
acordos internacionais, sai de algumas organizações internacionais e, para mim, isso tem uma mensagem muito clara que foi algo que ele tentou em 2016, não conseguiu e agora, em 2025, ele tem muito mais condições de fazer isso, dado que tem um vice aliado a ele, dado que tem o Congresso do lado dele, a Suprema Corte, todo mundo junto com ele, que é uma guerra contra o globalismo. O que seria o globalismo? O globalismo nada mais é do que organizações internacionais não eleitas, onde tecnocratas acabam tendo bastante poder e ditando regras sobre outros países, né, supranacionais. O Trump sempre se incomodou em relação a isso e me parece que agora ele tem mais condições de colocar este plano em prática, uma guerra contra o globalismo. Fala, Piperno, o que foi? Não, quando ele vai, por exemplo, ele anuncia que vai cortar os recursos que ele destina à OTAN e quer que a Europa contribua mais, eu entendo. É uma questão econômica e a defesa tem que valer para todo mundo. E não faz também muito sentido os países europeus ficarem de braços cruzados aguardando que alguém vá lá e garanta a defesa deles. Perfeito. Agora, quando é, por exemplo, uma entidade relacionada ao clima, a outra, a saúde e muitas outras que a gente vai ver em breve, FAO, por exemplo, certamente vai ser uma das próximas, veja, não é só uma questão de lutar contra o globalismo, é exatamente retaliação em áreas, contra organizações que atuam em áreas que foram claramente calcanhares de Aquiles da primeira gestão dele, áreas nas quais os Estados Unidos foram muito mal. Em relação ao que o Piperno trouxe anteriormente, a condução da pandemia, vamos lembrar que o Trump foi um dos primeiros que chegou para as empresas automotivas e falou, fabriquem respiradores, em vez de motores, respiradores. Patrocinou um programa bilionário, financiamento bilionário para a Pfizer desenvolver a vacina. Então, ele não foi tido como um anti-vax ou alguém irresponsável. É claro que as mortes, tudo que ocorreu, que fugiu do controle dele, acaba sendo acreditado à sua gestão. Mas ele teve uma postura muito ativa durante a pandemia, né? E aí acaba perdendo as eleições por inúmeros fatores, enfim, além também, claro, da própria pandemia. Agora, o fato dele declarar esta guerra contra o globalismo não significa que ele está contra a saúde, contra o meio ambiente. O que ele quer é reafirmar os valores e as ações americanas com autonomia dele e não de órgãos supranacionais não eleitos. Nomeou para o secretariado, enfim, para o ministério dele, Robert Kennedy Jr., um notório militante anti-vax. Agora, o Gustavo Segré, o Donald Trump, ele tem falado sobre desglobalização e por muitos é visto também como um certo protecionismo nos Estados Unidos. Durante o discurso dele, ele ressaltou mais de uma vez que ele estaria cansado dos Estados Unidos contribuírem tanto e, em vez de serem recompensados, ainda por cima serem punidos, ou por meio de taxações, ou por meio de pagamentos ao utilizar canais, enfim, como se os Estados Unidos dessem demais e recebessem de menos. O que você entende que será essa política de desglobalização ou talvez protecionismo de Donald Trump e como isso vai mexer com países como o Brasil também, que é parceiro dos Estados Unidos? Já adiantou, nós não precisamos deles, eles precisam da gente. Se referiu claramente à América do Sul e, em particular, com certeza, ao Brasil. A grande pergunta, Evandro, é que essa saída dos Estados Unidos, primeiro, coloca a posição de outros países que possam fazer a mesma coisa. Não me chamaria nada a atenção que a Argentina, por exemplo, imitasse o presidente Trump. E, por outro lado, eu lembro com muita clareza quando, há 4 anos atrás, logo no começo da presidência do Biden, o Biden prometeu 500 milhões de dólares para a defesa da Amazônia. Você viu esse dinheiro? Não. Ninguém viu, não apareceu. Aí depois, agora há pouco, ele prometeu mais 50 milhões a mais. Se o Congresso aprovar, e o Congresso não aprovou. Então, o Trump está sendo mais categórico, ele não está prometendo que não vai entregar, já está falando, não vou pagar a conta de ninguém. Me fez lembrar a situação do Estado de São Paulo, contribui tributariamente com a União e recebe pouco, e em cima recebe críticas. Claro, por um acordo federal, não pode sair da federação, obviamente.
mas o que está fazendo o Trump é mostrar qual é o jogo que ele vai jogar. E me parece muito mais saudável ele mostrar o jogo a que supor um jogo que depois não é cumprido, como fez o Biden na época. Mas esse protecionismo pode se alterar o Brasil, vai depender de quais são as medidas que o Trump tome. Concorda, Piper? Veja, o Brasil, ele depende dos Estados Unidos cada vez menos, né? O Brasil busca outras parcerias, né? Com a China cada vez mais amplo e busca, inclusive, a parceria com a União Europeia, não é de hoje. Isso faz com que a dependência em relação aos Estados Unidos seja cada vez menor. Mas ela é grande ainda, porque a gente está falando de China em primeiro e Estados Unidos em segundo lugar, né? Ela é grande ainda, mas se você pegar, por exemplo, a corrente de comércio, ela está diminuindo, né, de ano para ano. Os Estados Unidos já foram os maiores. Comercialmente, de fato, é o segundo, Sim. Mas em termos de investimentos diretos, os Estados Unidos é o primeiro disparado. Olha, mas se a gente computar tudo que já foi feito até hoje, mas não os investimentos que entram agora.